É um grande privilégio poder compartilhar com você, no programa Expondo as Escrituras, mais uma mensagem. E hoje quero tratar de um assunto vital, absolutamente necessário, que é a salvação, projeto de Deus. E quero basear esta mensagem em Efésios, capítulo 1, dos versos 3 ao verso 12. E Paulo escreveu esta carta, a carta aos Efésios, da sua primeira prisão em Roma. Paulo esteve em Éfeso, capital da Ásia Menor, durante 3 anos, plantando aquela igreja numa das mais importantes cidades do mundo naquele primeiro século. Éfeso era uma grande metrópole, capital de uma província importante, a província da Ásia Menor. Cidade que tinha ao seu redor outras cidades na mesma província, que a partir de Éfeso foram alcançadas pelo Evangelho, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Paulo esteve ali 3 anos e era uma cidade muito importante porque hospedava tanto o templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas, mas uma cidade fortemente marcada também pelo ocultismo. E no período que Paulo ficou ali, ele experimenta um grande avivamento espiritual. A idolatria recua, os mágicos se convertem ou são convertidos, e a palavra de Deus prevaleceu na cidade. Agora Paulo está preso em Roma e manda esta carta à igreja. É a carta eclesiológica de Paulo. E nesta carta o apóstolo Paulo, no capítulo 1, vai tratar deste plano da salvação, desse projeto de Deus da salvação. E ele vai nos informar 3 verdades muito, muito preciosas. Primeiro, a salvação foi planejada por Deus Pai. Segundo, a salvação foi executada pelo Deus Filho. Terceiro, a salvação é aplicada pelo Deus Espírito Santo. De tal maneira que a salvação é uma obra de Deus, de ponta a ponta, de alfa a ômega, do princípio ao fim. A salvação não é uma obra humana. A salvação não é uma escada que o homem constrói da terra para o céu. Salvação não é meritória. Não alcançamos a salvação pelas obras da lei. Salvação não é comprada, não é merecida. A salvação é um presente de Deus. E esse presente é recebido pela fé. Então, Paulo vai esboçar aqui esse grande, eterno projeto de Deus, que é a nossa salvação. E vamos olhar, em primeiro lugar, a salvação como um planejamento do Deus Pai. E Paulo inicia esta carta com uma doxologia, dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo não começa com o homem, ele começa com Deus. Ele não começa com o homem no centro, mas Deus no centro. Ele não começa fazendo elogios e trazendo encômios ao homem, mas elevando sua adoração ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele vai tratar da salvação,
ele começa no verso 4 assim: assim como nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então, a primeira verdade que Paulo vai colocar aqui com respeito à salvação é a eleição. É a escolha soberana de Deus. Agora veja você que esta é uma verdade hoje não bem compreendida e muito atacada. Tem muita gente que, por não compreender esta verdade gloriosa revelada nas Escrituras, chega a chamar a eleição como doutrina do diabo. Mas a eleição é uma doutrina bíblica. A pergunta é: quem escolheu quem? Fomos nós quem escolhemos a Deus ou foi Deus quem nos escolheu? Paulo está dizendo que Deus nos escolheu. Não por mérito, porque Ele nos escolheu antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Não havia em nós nenhuma virtude. A escolha de Deus é livre, é soberana e é incondicional. Deus não nos escolheu porque Ele previu, na sua presciência, que nós iríamos crer em Jesus, por isso nos escolheu. Não foi assim. Atos 13, 48 diz que todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. De tal maneira que a fé não é a causa da eleição, a fé é consequência da eleição. Deus não me escolheu porque eu criei. Eu criei porque Deus me escolheu. Deus não me escolheu porque viu em mim merecimento. Ele me escolheu em Cristo. Deus não me escolheu porque viu em mim santidade. Ele me escolheu para eu ser santo e irrepreensível. Deus não me escolheu porque viu em mim boas obras. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. De tal maneira que a fé, a santidade e as boas obras não são a causa da eleição, são consequência e são evidência da eleição. A escolha foi eterna, antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Por isso, nós chamamos isso de eleição incondicional. Se Deus não tivesse me escolhido, eu jamais escolheria Ele, porque diz a Bíblia que a inclinação da minha carne é inimizade contra Deus. Deus não me amou porque viu em mim alguma virtude, amou-nos quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Então essa é a primeira verdade, a salvação foi planejada por Deus, porque foi Deus quem nos escolheu. Agora, veja você, Deus nos escolheu e nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Ou seja, eu que era inimigo de Deus, fui adotado na família de Deus. Eu que era réu diante de um juiz, agora sou adotado como filho de Deus, como herdeiro de Deus, desfrutando de todos os privilégios da minha herança espiritual. Então, a primeira verdade que eu quero colocar aqui, salvação como projeto de Deus, é que Deus planejou a minha salvação. Deus planejou a sua salvação. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis
e nos predestinou para sermos adotados em sua família. Mas, em segundo lugar, se o pai planejou, o filho executou, porque está escrito agora: para louvor da sua glória, da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então veja você que o pai nos elege, mas o filho nos redime. A redenção foi por meio da cruz. Ele nos redimiu com o seu sangue. Como assim? Deus, sendo santo, ele não pôde passar por cima do nosso pecado, fazer vistas grossas ao nosso pecado. Nós não poderíamos salvar-nos, nós não poderíamos cumprir a lei, nós não poderíamos atender às demandas da justiça. Estávamos, portanto, irremediavelmente perdidos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a alma que pecar essa morrerá. E Deus não tem por justo o iníquo. Deus não inocentará o culpado. Então, no seu plano, no seu projeto, Deus determinou no conselho da Trindade, que a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Verbo eterno, pessoal e divino que se fez carne, assumiria o nosso lugar como nosso fiador, representante, substituto. E a Bíblia nos informa que Jesus entra na história como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você se lembra que lá na Velha Aliança, dentro da simbologia, o Cordeiro era imolado, seu sangue vertido. Sangue de carneiros, de bodes, de touros não podem expiar pecados. Aquilo era um símbolo, aquilo era um tipo. Deus estava olhando lá para frente, para o Calvário, para o Cordeiro Imaculado, que tira o pecado do mundo. Então, quando Cristo foi à cruz, diz lá em Isaías 53, que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz 1 de Pedro 2,24, que ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Diz 2 Coríntios 5, verso 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Diz Gálatas capítulo 3, que ele foi feito maldição por nós. Diz a Bíblia ainda, lá em Isaías 53, que naquele momento que ele foi feito pecado, não havia beleza nele. O sol escondeu dele o seu rosto. O próprio Pai o desamparou na cruz. Naquele momento, Cristo era pecado. O meu, o seu, o nosso pecado estava sobre ele. Para que a lei de Deus não nos fuzilasse. A lei de Deus, a justiça de Deus, fuzila o próprio Filho. Porque diz o texto bíblico em Isaías 53 que agradou ao Pai moê-lo na cruz. Deus golpeia o seu Filho para não golpear a nós. Deus executa o seu próprio Filho no nosso lugar. Deus entregou o seu próprio Filho. Deus não poupou o seu próprio Filho. Ele morreu morte vicária, morte substitutiva. Ele morreu a nossa morte. É isso que significa que temos a redenção pelo seu sangue. Esse foi um grande projeto resgate.
Deus não nos comprou com ouro, com prata, mas com o próprio sangue do seu Filho. Não pagou a Satanás. Não. Deus vindica a sua própria justiça. Deus pacifica a sua própria ira. Deus oferece o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Em quem aplica a sua lei e a sua justiça, de tal maneira que quando Cristo morre na cruz, Ele não morre apenas para possibilitar a nossa salvação, Ele morre efetivamente para nos salvar. A expiação dele é no sentido de que Ele pagou nossa dívida, Ele quitou o nosso débito, Ele nos redimiu. De tal forma que quando você crê no Senhor Jesus, isso significa que a sua dívida está paga. Um outro alguém morreu em seu lugar. Você foi substituído. E a penalidade que vinha cair sobre a sua vida caiu sobre ele. Isso é a redenção pelo seu sangue. Em virtude disso, diz o texto, temos o perdão dos pecados. Somos perdoados. Deus não atribui a nós iniquidade. Deus atribui a nós a justiça do seu Filho. Que verdade gloriosa que nós temos, portanto, na gloriosa redenção e perdão. Porque o que Deus planejou, Deus executou através do seu Filho. Então o Pai planeja, o Filho executa. Mas há uma terceira verdade nesse texto. É que o Espírito Santo aplica. Porque o verso 13 e 14 vai dizer o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Agora, você que creu no Evangelho, você é selado com o Espírito Santo. E o selo é um símbolo. Primeiro, de propriedade. Agora você é propriedade exclusiva de Deus. Agora você pertence a Deus. Você foi tirado do império das trevas e transportado para o reino da luz, e agora você é de Deus. Você é herança de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a delícia de Deus. Você tem a marca de Deus. O Espírito Santo selando você diz assim: agora você tem dono. Você é de Deus. Mas o selo significa também não só propriedade, mas legitimidade. Você tem o selo de qualidade. Significa que a obra que foi feita em você não é híbrida, falsa, falsificada. É obra genuína. Mas mais, o selo fala de inviolabilidade. Ninguém pode romper esse lacre, quebrar esse selo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Você tem o selo de Deus. Sua salvação está assegurada, não porque você é bom, assegurada pelo próprio Deus que planejou e executou a sua salvação. Paulo termina dizendo o seguinte: o Espírito Santo é o penhor da nossa redenção até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A palavra penhor tem a ideia do anel de noivado, ou, numa linguagem comercial,
de uma primeira prestação, dando garantias de que você vai concluir o pagamento. Quando você creu, o Espírito Santo passou a habitar em você. E ele habita em você como penhor, dizendo o seguinte: olha, o que Deus já começou a fazer, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Até o dia onde nós celebraremos as bodas do Cordeiro e teremos um corpo novo, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e desfrutaremos das venturas da eternidade. Então, sua salvação foi planejada pelo Deus Pai, executada pelo Deus Filho, aplicada pelo Deus Espírito Santo. Esta é a gloriosa salvação, este é o projeto eterno de Deus, que nos incluiu nele como seu povo, como sua igreja, como seu rebanho, como a menina dos seus olhos. Que privilégio nós temos de sermos alcançados por tão grande salvação.